Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa EBD na TV. Nós estamos durante este terceiro trimestre de 2017 estudando nas lições da CPAD com o tema A Razão da Nossa Fé. Assim cremos, assim vivemos. O comentarista da CPAD deste trimestre é o pastor Ezequiel Soares, que é pastor presidente ali em Jundiaí, São Paulo. Se você deseja que nós estejamos aí com você e sua igreja, nós fazemos palestras de EBD, de escatologia, de família, palestras sobre missões, sobre evangelismo, sobre dons do Espírito Santo. Então você entra em contato conosco, nós temos aí nosso e-mail henriquelhas@hotmail.com e nosso telefone DDD aqui 99, Imperatriz Maranhão, e o telefone é 991520454. Estivemos agora recentemente na cidade de Pocrane e também em Ipatinga, Minas Gerais, onde mais de 200 pessoas foram curadas, mais de 50 pessoas aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, mais de 20 pessoas foram libertas, graças a Deus. Glória a Deus por isso. Então nós estamos à disposição de você, da sua igreja, se você desejar. Vamos ver hoje então a última lição deste trimestre, desse terceiro trimestre de 2017, sobre a família e a sua natureza. Então o cremos incluiu aí a família, um tema importante, atual e muito necessário, porque se tivessem esquecido esse tema, imagine aí o que nós estamos passando na atualidade sobre este tema. É uma difícil situação, porque nós temos hoje no país a principal rede de TV fazendo uma divulgação de um trabalho antifamília. E, na verdade, todos os evangélicos deveriam fazer uma coisa simples: deixarem de assistir esse canal de TV. Se nós todos nos uníssemos e fizéssemos isso, eu tenho certeza que eles parariam de fazer isso, porque já está sendo uma afronta a Deus e à família brasileira. Então nós temos que nos unir nisso, vamos combinar isso. Deixem de assistir esse canal, um canal diabólico, que só trabalha para Satanás atualmente, nas suas novelas e em toda a sua programação. Pode olhar que toda a programação é a divulgação de tudo que é antifamília, é a estimulação do pecado, do roubo, da mentira, do engano, do adultério, da homossexualidade, do lesbianismo. Eles divulgam, fazem propaganda. Em todos os seus programas, eles defendem essa ideia. Então, nós temos que tomar uma providência urgente. Faça isso. Não assista mais esse canal. O textual da lição está em Gênesis 2:24, que diz: portanto, deixará o varão seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Você sabe quem disse isso? Foi Adão. Está aí bem claro, disse Adão. Sabe que Adão estava sendo usado agora pelo Espírito Santo, era uma profecia. Adão não teve pai nem mãe, nem Eva teve pai nem mãe. Então Adão estava profetizando, era do Espírito Santo. Ele estava dizendo: deixará o homem agora seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Olha só. É uma profecia inspirada pelo Espírito Santo. Adão está falando aqui, inspirado pelo Espírito Santo. Ele não sabia o que era ter pai e mãe. Então ele está dizendo que, a partir daquele momento, todos que nascessem, era para ser desse jeito. Deveria deixar o pai e a mãe e se unir a uma mulher. Todo homem deveria se unir a uma mulher. Está bem claro aí. Não é se unir a um homem. Adão deveria se unir a uma mulher, assim todos que nascessem de Adão. Todos os homens deveriam se unir a uma mulher. Cada homem se unir a uma mulher. Veja bem que não é a duas mulheres, a uma mulher só.
E veja bem que é um macho e uma fêmea. E veja bem que quando se juntam se tornam um só. Um homem com outro homem não se torna um só. Uma mulher com outra mulher não se torna uma só. Tem que ser um homem com uma mulher para se tornar um só. A verdade prática diz: o casamento foi instituído por Deus e ratificado por nosso Senhor Jesus Cristo como união entre um homem e uma mulher, nascidos macho e fêmea. Então o casamento, essa união, quando nós falamos casamento, não necessariamente casamento quer dizer uma união no cartório, mas aqui está falando de uma união perante Deus. Quando um homem e uma mulher se juntam e eles fazem sexo, automaticamente eles estão se casando diante de Deus. É uma aliança que estão fazendo, e Deus é testemunha dessa aliança. Veja só que a primeira aliança é feita com Deus, depois é que os dois fazem aliança entre si. E essa aliança é até morrerem. Essa aliança só tem um jeito de acabar com ela, é morrendo. Um dos dois, quando morre, aí a aliança está desfeita, não tem como desfazer de outra maneira. Então, esta união, esse casamento é visto por Deus, aprovado por Deus. Deus é testemunha disso, e ele deve ser então até que a morte o separe. E Jesus ratificou isso. Jesus disse bem claro, como está escrito: no princípio não era assim. Jesus disse que o princípio era o seguinte: um homem e uma mulher, e eles se uniam e só se separavam quando um dos dois morriam. Então isso é o que está escrito na Bíblia. Não adianta alguém querer mudar isso. A palavra de Deus não muda, é eterna, é verdadeira e é o correto para o ser humano. Quem fez o ser humano é Deus. Então quem sabe o que é bom para ele é Deus, não são os homens. E a palavra de Deus não muda com o tempo, é a mesma palavra e continua sendo a mesma palavra. E quando Jesus ratifica isso, ele está dizendo: olha, assim como era no Antigo Testamento, continua sendo no Novo Testamento. Não mudou, é a mesma palavra, é o que vale para o casamento. Então o casamento é a união entre dois seres, um homem, macho, uma mulher, fêmea. A leitura bíblica em classe dessa lição está em Gênesis 2, 18 a 24, que diz assim: e disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, os trouxe a Adão para este ver como lhe chamaria, e tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo o gado e às aves dos céus e a todo animal do campo, mas para o homem não se achava adjutora que estivesse como diante dele. Então o Senhor fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe-a a Adão. E disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne, esta será chamada varô, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. Então veja bem que sempre quando Deus cria alguma coisa, ele diz: é bom. Mas quando ele cria Adão, ele olha e diz: não é bom. O que não é bom? Não é bom que o homem esteja só. Então aprenda isso, não é bom. Deus, não é o desejo de Deus que o homem fique solteiro, ou que o homem tenha alguma relação diferente do que Deus programou para ele. Então Deus está dizendo: não é bom que o homem esteja só. Quer dizer que é bom para Deus é que o homem se case, que tenha uma mulher, que ele tenha uma família, constitua uma família, e que obedeça a ordem de Deus: crescei e multiplicai-vos. O bom para Deus é que o homem se una a uma mulher e constitua uma família, tenha filhos. Veja bem, a Bíblia diz que os filhos são bênçãos de Deus. Quando alguém se casa e não quer filhos, ele está dizendo que não quer as bênçãos de Deus no seu casamento. É simples isso. Infelizmente nós temos visto tantas famílias aí, tantos casais, né, que se casam hoje e não querem filhos. Aí dizem que é difícil,
que não vai conseguir cuidar, que não tem dinheiro para isso. Mas é ao contrário, quando você obedece a Deus, é que Deus vai abençoar o seu casamento com filhos, e esses filhos vão crescer, vão desenvolver, Deus vai cuidar de você, vai dar o alimento, vai dar o vestuário. Você precisa confiar em Deus, ter fé em Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então quando você começa a ter filhos, Deus começa a abrir as portas para você, começa a ganhar um pouco mais, começa a você se alegrar mais, viver mais tranquilo, mais em casa, cuidar da sua família, o amor aumenta, a alegria. Filhos são bênçãos de Deus, creia nisso. Obedecer a Deus é o melhor que você pode fazer. Então, tenha filhos. Homem, se case e tenha filhos. Deus vai abençoar a sua família. Nesta lição nós vamos ver, então, os seguintes partes, os seguintes tópicos. Na parte 1, a origem. Tópico 1, o homem e a mulher. Tópico 2, a formação da mulher. Na parte 2 nós temos a família. Tópico 1, conceito de família entre os antigos hebreus. Tópico 2, o papel da mulher na sociedade israelita. Na parte 3 nós temos princípios básicos. Tópico 1, casamento. Tópico 2, monogamia. Tópico 3, heterossexualidade. Tópico 4, indissolubilidade. Na parte 4 nós temos aí o desafio da igreja. Tópico 1, institucionalização da iniquidade. Tópico 2, a inversão de valores. A introdução então diz: a família é assunto de interesse geral de cristãos e não cristãos, de religiosos e não religiosos. Trata-se de um projeto de Deus para os seres humanos. O livro de Gênesis traz um breve e singelo relato de como tudo isso começou e também revela o propósito de Deus para a família. Não existe prazo de validade para os princípios estabelecidos nessa narrativa e eles continuam valendo na atualidade. Esse é o enfoque da última lição. Então a família é um assunto importantíssimo para qualquer tipo de sociedade, qualquer tipo de religião, não importa. Mesmo entre os índios existe casamento, entre as pessoas que nem conhecem a sociedade, né? Existe o casamento. Veja só que é um princípio que vem de Deus. Então, esta união entre um homem e uma mulher existe em todas as culturas. Existe em toda a humanidade, qualquer raça, tribo, nação, existe esse princípio de união entre o homem e a mulher e que eles tenham filhos. Existe o princípio então da família, porque foi Deus quem criou isso. E a palavra de Deus, ela não muda, está na palavra de Deus registrada na Bíblia, e alguns que não conhecem a Bíblia fazem a mesma coisa. Une um homem ou uma mulher e eles têm filhos. Então veja só, que é um princípio colocado por Deus no coração do homem. Então no livro de Gênesis existe aí esse princípio, como começou então o homem a existir, a mulher a existir, a união entre esse homem e a mulher, e aí os filhos que nasceram. Então Deus criou isso e é para ser do jeito que Deus criou. Quem criou os seres humanos? Deus. Então ele tem o quê? Um manual para que esse ser humano viva bem. Então Deus criou para que dê certo. Agora, para dar certo é preciso conhecer o manual. É assim como você pegar, você tem um celular com defeito e tal, mas você chega lá na assistência técnica, entrega lá em 1 minuto a pessoa conserta. Por quê? Porque ele tem o manual do fabricante, ele vai ler o manual e sabe como consertar. Né? É simples. Para ele é simples, para a gente é complicado. O carro dá defeito, você tenta consertar, não consegue. Mas vai lá na oficina, ele liga aquilo ali no computador, diz onde é que está o defeito na mesma hora. Então existe o quê? Um manual, né? Existe uma coisa que revela qual o defeito. Assim é a palavra de Deus. É o manual de Deus para nós. Então a família, às vezes não está dando certo. Mas quando a família começa a se voltar para Deus, orar, começa a consultar a Deus como fazer, o que fazer, né? Essa família começa a ler a Bíblia juntos, começam a fazer um culto doméstico, né? Louvar a Deus, adorar a Deus. Então essa família vai mudar. Por
porque está consultando agora aquele que criou a família. E ele entende disso. Então ele vai consertar. Como é que se conserta uma família? Fazendo com que essa família se volte para Deus, obedeça a Deus, seja submisso a Deus e a sua palavra. Então, quando um casal está se separando, qual a solução? A solução é provar que o homem está errado e provar que a mulher está errada. Quando cada um reconhecer que está errado, então esse casamento terá solução, poderá continuar feliz e alegre. Então é preciso que cada um reconheça: eu não busquei a Deus, não perguntei para Deus o que fazer, não consultei a Deus, não fui orar, buscar de Deus a solução, não tive paciência, não tive amor. Cada um deve chegar a essa condição aí, a essa conclusão. Aí então eles pedirão perdão um ao outro e voltarão a estar unidos como Deus quer. Casamento não se desmancha. Só tem um jeito de acabar o casamento, é com a morte. Veja bem, não existe como terminar o casamento, desmanchar o casamento. Esta união é uma união vista por Deus, testificada por Deus, aprovada por Deus, é uma aliança e não se quebra essa aliança. Então essa aliança, se alguém quebra essa aliança, ele está sujeito a maldições. Parte 1 então, a origem. Tópico 1, o homem e a mulher. Tópico 2, a formação da mulher. Tópico 1, o homem e a mulher. No relato da criação, ambos aparecem juntos, mostrando a igualdade ontológica do homem e da mulher. O texto de Gênesis 1:27 diz: E criou Deus o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. A palavra hebraica usada para homem aqui é Adão, que serve tanto para o nome do primeiro homem que Deus criou, como também para homem no sentido de representante do ser humano, semelhantemente à palavra grega antropos. A expressão final, macho e fêmea os criou, mostra que Adão, neste versículo, diz respeito ao ser humano. Isso revela a igualdade de ambos, macho e fêmea, homem e mulher, como portadores da imagem de Deus. A diferença está na sexualidade. Primeira Epístola de Pedro 3:7. Ao reunir este casal, Deus instituiu o que chamamos hoje de casamento. Então essa palavra ontológica quer dizer o quê? Ontos quer dizer ser. E logos quer dizer o quê? Palavra, né? Estudo. Então estudo do ser. Então quando os dois aparecem juntos, o homem e a mulher, então nós vamos estudar o quê? O ser humano. Todos os dois aí são seres humanos. Então nós vamos estudar o quê? A criação do ser humano e como ele deve então se comportar, o que ele deve fazer. Então nós vamos ver que nesse estudo Deus diz bem claro para nós que o homem deve se unir a uma mulher e eles serão um só a partir daí, e a partir daí eles vão gerar filhos. A semente para gerar filhos está no homem, o espermatozoide, e a mulher receberá esse espermatozoide em seu útero, e esse espermatozoide se desenvolverá, e daí então nascerá uma criança, nascerá aí um filho ou uma filha. O primeiro homem que nasceu, Adão, foi feito à imagem e semelhança de Deus. Então ele conversava com Deus todos os dias, foi criado um ser super inteligente, colocou nome em todos os animais. Ele não foi criado no jardim do Éden, foi criado fora. Depois o jardim é criado para este homem estar nele. O homem é colocado no jardim. E aí é dado a ele uma mulher, que é tirada da sua própria costela. Aí sim, a mulher nasceu no jardim do Éden. Deus foi criando as coisas para que Adão e Eva pudessem ter uma vida tranquila, em paz, em comunhão com Deus, constituíssem sua família, povoassem a terra. Então era o desejo de Deus que tudo desse certo. O homem aqui pecou, transgrediu uma norma de Deus, uma lei de Deus. E a partir daí o pecado entrou no mundo e casamento também passou por algumas coisas que não deveria passar. Já começou o homem culpando a Deus, culpando Eva pelo seu pecado, Eva culpando
Satanás, né? Já começou a haver uma separação do casal. Então essa foi aí a primeira desavença, né, do casal. Isso por causa de quê? Por causa do pecado. Então a palavra no original aqui em hebraico, o homem é Adão, que essa palavra significa aquele que é feito do pó, né, do pó vermelho da terra. E significa Adão, agora o primeiro homem, mas também tem o significado de toda a raça humana que nasce através de Adão. Lá no grego a palavra é antropos. Então essa palavra que nós usamos como antropologia, né, que é o estudo do ser humano, o estudo do homem. E o principal nesse estudo é saber que o homem é espírito, alma e corpo. Então nós vamos ver que é espírito, que é a parte do homem que se interessa pelo invisível, por aquelas coisas que nós não vemos com os olhos. Esse espírito foi criado para estar em comunhão com Deus, para ser ligado ao Espírito Santo e estar continuamente ligado a Deus. Mas o espírito pode escolher estar ligado a Satanás. Temos a alma é responsável pelo intelecto do homem, pelas emoções do homem. E a alma é a culpada pelo pecado. Por isso que a Bíblia diz: a alma que pecar, essa morrerá. A alma é que tem a iniciativa de fazer alguma coisa, de tomar a decisão pelo ser humano. E esta alma pode estar ligada a Deus se ela estiver ouvindo a palavra de Deus, estiver meditando na palavra de Deus, lendo a palavra de Deus, estiver em obediência a Deus. Mas se a alma estiver dando maior valor ao corpo do que o espírito, maior valor às coisas de Satanás do que às coisas de Deus, então ela estará afastada de Deus. E temos o corpo, a morada desse espírito e dessa alma. E o corpo se interessa pelas coisas da terra. O corpo só vai parar de se interessar pelas coisas da terra quando ele for transformado no dia do arrebatamento da igreja. Então ele será transformado no corpo celeste, no corpo espiritual. Então ele não terá mais desejo pelas coisas da terra, não estará mais preso à terra. Mas enquanto isso não acontecer, o corpo, ele quer o quê? Comer, beber, dormir e sexo. As coisas que interessam a ele, que agradam a ele. Então ele tem que ser dominado, né? Então aí o espírito, para estar em comunhão com Deus, nós precisamos orar. A alma, para estar em comunhão com Deus, nós precisamos estar meditando, lendo a Bíblia. E o corpo, para estar em comunhão com Deus, tem que ter jejum. Então, nós vamos acrescentar o espírito à oração, vamos acrescentar a alma à leitura da Bíblia, estudo da Bíblia. Mas ao corpo nós vamos tirar, nós vamos jejuar para mantê-lo em submissão a Deus. Então o homem e a mulher, apesar dos dois serem criaturas de Deus, são completamente diferentes um do outro. Veja só que o homem se comporta de um jeito diferente, se veste de jeito diferente, toma atitudes diferentes, tem o seu aspecto exterior diferente. E a mulher também. Então tem atitudes, desejos diferentes, né? Então são completamente diferentes um do outro, mas todos os dois, quando se unem um ao outro, se tornam um só. Então a mulher veio o quê? Para complementar este homem, veio para ajudar este homem, para que ele pudesse ser uma bênção para a terra toda, para toda a humanidade. Cada ser humano foi feito para ser uma bênção. E ele precisa então do homem, então o homem precisa de uma mulher junto dele, para que ele possa ser uma bênção. Muitas vezes ele pode até ser uma bênção separado da mulher, só ele sozinho, sem se casar. Mas é uma decisão difícil, é uma vida muito difícil e que poucos têm conseguido ter sucesso assim. Nós vemos na Bíblia o exemplo do apóstolo Paulo, né? Que é um exemplo de um homem que não se casou, mas foi uma bênção para a humanidade. Então, quando o casal, o homem e a mulher, se juntam sexualmente, eles estão formando o quê? A partir daí uma família. E a partir daí eles terão filhos.
E esta união é aprovada por Deus, é testemunhada por Deus, e Deus está neste casamento. Tópico 2, a formação da mulher. A Bíblia nos conta como a mulher surgiu na história humana. Curiosamente, a formação da mulher não aparece nos antigos registros do Oriente Médio. No relato da criação em Gênesis, a formação do homem só aparece uma vez, Gênesis 2:7, e 6 vezes a da mulher, versículos 18 a 23. O termo adjutora, versículo 18, quer dizer auxiliadora, conforme vemos na Almeida Revista Atualizada, e ajudadora, de acordo com o que registra a tradução brasileira. Isso não inferioriza a mulher, pois os termos auxiliador ou ajudador devem ser entendidos à luz do contexto. Salmo 54:4, Hebreus 13:6. O termo hebraico kenegidó, como diante dele, versículo 18b, tem a ideia de igual e adequado, Gálatas 3:28. O relato da criação pressupõe que Deus colocou o homem como prioridade governamental, 1 Coríntios 11:3, mas que ambos os sexos, homem e mulher, são mutuamente dependentes, 1 Coríntios 11:11. Então veja bem que o homem foi criado primeiro fora do jardim do Éden, depois o jardim foi feito, o homem é colocado lá dentro, depois a mulher é feita e ela é tirada da costela de Adão. Veja bem, então do homem, a mulher nasceu do homem. Veja bem que a mulher foi feita por causa do homem. É muito importante entender isso. Então quando Deus olha e vê que Adão estava só, Deus então providencia uma adjutora, uma ajudadora, uma auxiliar, que vai complementá-lo, vai ajudá-lo. Então Deus tem um plano e Ele coloca o homem como o cabeça. Então cada família tem lá a cabeça dessa família. A cabeça é o homem. Ele está ali para governar. E a sua mulher vai ajudá-lo nisso. Vai promover ali uma situação que faça com que esse homem esteja sempre em comunhão com Deus e que esse homem faça aquilo que Deus programou para ele fazer. Então a mulher vem para ajudar isso, a constituir uma família, fazer com que esse homem seja feliz, fazer com que esse homem possa ser uma bênção onde quer que ele esteja. E essa mulher vai ajudá-lo. Ela também será uma bênção, porque ela está trabalhando para Deus, está cumprindo e obedecendo a palavra de Deus. Veja só que o apóstolo Paulo revela como essa família vai ser feliz. O apóstolo Paulo diz: o maior desejo do homem é que a mulher obedeça a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que ela deve ser obediente ao seu marido. E qual o maior desejo da mulher? É que o homem obedeça a palavra de Deus, que o homem a ame. Então o casamento vai dar certo se funcionar assim. Parte 2, a família. Tópico 1, conceito de família entre os antigos hebreus. Tópico 2, o papel da mulher na sociedade israelita. Tópico 1, então, conceito de família entre os antigos hebreus. O lar é parte do clã. Este parte da tribo e esta, por sua vez, parte do povo, nação. O lar constitui-se de pai, mãe e filhos, como está em Salmo 128, de 1 a 4. É a família nuclear. Considerando que a base da economia do antigo Israel era a agricultura e o pastoreio, a família nuclear, com poucos membros, via-se em dificuldade por falta de mão de obra para o sustento da casa. Por isso, ela poderia se sustentar com parentes próximos, tios e primos, ou com 2 ou mais gerações vivendo juntas, como está em Gênesis 24:67. As casas descobertas pelos arqueólogos mostram que essa família ampliada era formada em média de 15 membros. Quando se tratava de famílias ricas, acrescentavam-se servos e estrangeiros, como no caso de Abraão, Gênesis 14:14, ou como previsto na legislação mosaica, Êxodo 23:12. Saul, por exemplo, aparece na Bíblia com a menção de seu pai, avô, bisavô, trisavô e também da tribo, 1 Samuel 9, 1 e 2. Então nós vamos ver na história de Israel que a família era formada por pai, mãe e filhos. E esse era o lar, então. Agora, eles faziam parte de grupos. Então eles se juntavam a outras famílias e formavam, então, um clã, né? Como, por exemplo, os hebreus, né? Eram várias famílias unidas
como que o quê? Um povo separado, um povo de Deus. Então, formava o quê? Uma nação. O seu sustento era devido ao quê? À agricultura e ao pastoreio, principalmente das ovelhas, né? Então viviam disso. Então a família que crescia muito tinha mais condição de ter mais coisas. E também, quando era atacada, ela tinha mais condição de se defender. E essas famílias unidas umas com as outras, elas poderiam se ajudar uns aos outros. Muitos deles eram parentes, né? Então se uniam e eram fortes diante da sociedade, diante de outras nações. Então se tornavam fortes porque eram unidos e eram muitos em quantidade. Prosperavam financeiramente, por quê? Porque tinham muita gente trabalhando, então muita gente para plantar, muita gente para cuidar do pastoreio. Então eram respeitados pelas outras nações. Então essas clãs, né, esses povos, essas nações, eles tinham seus deuses. No caso dos hebreus, tinha um único Deus. Então o que fortalecia mais ainda eles é que eles tinham um Deus, e um Deus poderoso que fazia milagres. Além então da família, eles também tinham escravos a seu serviço. Às vezes colocavam até parentes que não estavam bem, não estavam produzindo, né, bem na agricultura, no pastoreio. Então eles colocavam esses parentes também como seus funcionários. O certo é que Deus deseja que nós tenhamos filhos, e não é que tenhamos poucos filhos. Sempre o desejo de Deus é que tenhamos muitos filhos. Então você pode confiar em Deus inteiramente. Se você tiver muitos filhos, Deus estará do mesmo jeito acompanhando, cuidando, estará fazendo você prosperar para cuidar desses filhos. Não se preocupe com isso. Confie sempre em Deus. Não fique evitando filhos. Deus pedirá conta de você por você estar evitando esses filhos, evitando essas bênçãos de Deus na sua casa. Tópico 2. O papel da mulher na sociedade israelita. A tarefa do homem e da mulher era a mesma, sendo que a mulher cuidava da casa e ajudava o marido nos trabalhos diários para sustento da família. A sentença divina por ocasião da queda do Éden diz: e a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Gênesis 3,16. Isso significa que a mulher se dedicaria ao trabalho da mesma forma que o homem, e também à maternidade. E a mulher não é inferior, mas o homem é o chefe e pastor do lar. Ela levava a criança no ventre e continuava exercendo suas tarefas, considerando questões médicas, sanitárias e nutricionais. A gravidez era um período de alto risco para a mãe e para o bebê. Então veja bem que foi imposta uma maldição à mulher, mas nós cremos que hoje, o que acontece? Você aceita Jesus como Senhor e Salvador, a maldição saiu, não tem mais maldição sobre você. Então você agora tem a facilidade, né? Muitas mulheres hoje têm aí um parto sem dor, nem vê a dor, faz uma cesariana, né? Nós temos hoje também que a mulher muitas vezes se torna independente, tem o seu próprio emprego, trabalho. Mas o plano de Deus, o plano original de Deus, é que funcione a família dessa maneira. A mulher é obediente ao seu marido e o ajuda para que a família seja tranquila, viva em paz, progrida. E o homem é o líder ali, a cabeça desse lar, deve ser obedecido como você obedeceria ao próprio Jesus, para funcionar o lar. Esse é o princípio o quê? De autoridade dentro do lar. Quando a cabeça se torna mulher, o lar então desmorona. Os filhos não serão obedientes aos seus pais, não serão obedientes aos seus professores, nem à polícia, nem pastor, nem ninguém, porque o princípio da autoridade foi quebrado. Então Deus criou para haver harmonia no lar. Então o homem é o governante daquela família, a mulher é obediente ao seu marido e o ajuda para que toda a família aproveite
dessa bênção que Deus está dando para eles. Então, essa união e esse trabalho unido em prol da família vai fazer com que a família seja um lar, né? Seja um lugar onde haja paz, alegria, harmonia, onde haja adoração a Deus. E ali existirão as bênçãos de Deus, que são os filhos desse casal. Então, os filhos serão educados dentro da palavra de Deus, e ali haverá uma harmonia. Ali é o que? É uma igreja. A primeira igreja que existe é essa, a família, dentro do lar. Então essa família será exemplo para as outras famílias em volta e será uma bênção para as outras famílias em volta. Assim que se forma a nação. Nós temos visto muitas mulheres hoje perderem seus filhos antes de nascer ou na hora de nascer. Devido ao quê? Devido à falta de consciência dessa gravidez. Nós temos visto muitas mulheres grávidas que andam por aí de moto para baixo para cima, né? Passam em buracos, batem ali, que está batendo ali, muitas vezes na própria criança. Temos visto mulheres também trabalharem excessivamente durante a gravidez, o que não é recomendado. Temos visto também mulheres, né, que muitas vezes ainda não são crentes, aí fumam, bebem, consomem drogas durante a gravidez. Depois o resultado é funesto. Então temos que tomar cuidado. Então a mãe tem que saber, eu tenho uma criança em formação dentro de mim e eu tenho que tomar cuidados necessários para que essa criança possa nascer e nascer com saúde. Então muita gente tem pagado um alto preço por causa disso, por não considerar a gravidez um estado onde a mulher não deve se comportar como antes de estar grávida. Vamos ver a parte 3, princípios básicos. Tópico 1, casamento. Tópico 2, monogamia. Tópico 3, heterossexualidade. Tópico 4, indissolubilidade. Tópico 1, então, casamento. É a mais fundamental de todas as relações sociais. Trata-se da união íntima e verdadeira entre duas pessoas de sexos opostos que manifestam publicamente o desejo de viverem juntas mediante um pacto solene e legal. Não existe no universo, entre os seres vivos e inteligentes, uma intimidade maior do que a que existe entre marido e mulher, exceto apenas entre as três pessoas da Trindade. Deus estabeleceu a família para companheirismo mútuo e felicidade, para uma convivência amorosa. A declaração, portanto, deixará o varão, seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne, como está em Gênesis 2:24, apresenta três princípios básicos sobre o casamento. Monogamia, 1 Coríntios 7:2, heterossexualidade, Gênesis 4:1-25, e indissolubilidade, Mateus 19:6. Então, duas pessoas que se sentem atraídas uma pela outra, e essa atração deve existir. É uma atração intelectual, é uma atração física, né? Deve existir essa atração. O casamento sem essa atração não funciona. Então o homem deve ser atraído, né, pela mulher. O homem olha e sente-se atraído. Então, pelas feições, né, exteriores, geralmente o homem olha o exterior. E a mulher olha para o homem e ela se sente atraída pela sua conversa, né? Pelas suas palavras, pelo seu, às vezes, romantismo. Então ela se sente atraída, ela vê que aquele homem pode cuidar dela, principalmente isso. Quando eles se unem sexualmente, isso é o quê? É um casamento, é uma aliança que é feita primeiro com Deus e depois entre os dois. E essa aliança só pode ser quebrada com a morte. Então essa união entre esses dois é uma união quase que perfeita. Só não é perfeita. Por que não é perfeita? Porque os dois não pensam da mesma maneira, os dois não têm os mesmos desejos. Então são diferentes. É a união de duas pessoas diferentes que se tornam uma só. União perfeita só Deus. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Três pessoas, um Deus só. Mas todas essas três pessoas pensam a mesma coisa, desejam a mesma coisa. Aí é diferente, é a perfeição. Então quando Adão diz, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Olha,
tem um princípio de que aí? Olha, deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à mulher. Olha aí, um homem e uma mulher. Heterossexualidade, sexos diferentes, um homem e uma mulher. Quando fala assim, olha, deixará o homem, não é os homens, se unirá a uma mulher, olha, uma mulher. Então é o princípio da monogamia, o casamento entre um homem e uma mulher. Não pode ser um homem e várias mulheres, nem uma mulher e vários homens. Um homem e uma mulher, monogamia. E também diz, olha, os dois serão uma só carne. Aí fala da indissolubilidade, quer dizer o quê? Que é indissolúvel, é inseparável. É como você pega duas folhas de papel, cola uma na outra. Se você depois tirar, vai rasgar. Uma das duas folhas vai rasgar. O casamento não pode ser desfeito. Então é a união entre dois seres, um homem e uma mulher, diferentes um do outro, mas que se unem e se tornam um só. E só existe uma maneira de separar o casamento. Sempre lembrando, só se morrer um dos dois. Se não morrer, não há separação, não pode ser separado. Então vamos ver aí no tópico 2, monogamia. O termo diz respeito às sociedades que adotam o princípio do casamento de um homem com uma única mulher e vice-versa, conforme estabelecido pelo Criador. As palavras "e apegar-se à sua mulher", versículo 24, apontam para o princípio monogâmico. O texto não diz "às suas mulheres", mas pelo contrário, "à sua mulher". Essa verdade expressa o pensamento bíblico. 1 Coríntios 7,2 e 1 Timóteo 3,2. 1 Coríntios 7,2, então, Paulo fala sobre a prostituição. Para não haver prostituição, então cada um tenha a sua mulher, cada homem tem a sua própria mulher, se case, cada mulher tem seu próprio marido. Então, a união entre o marido e a esposa, entre um homem e uma mulher. E lá na carta do apóstolo Paulo a Timóteo, ele diz que aquele que é um líder espiritual, um pastor, um evangelista, um presbítero, aquele que é um obreiro, deve ser casado com uma mulher. Veja só, uma mulher só. Se ele casar de novo, já não pode mais ser um obreiro. Tópico 3, heterossexualidade. Um dos propósitos divinos da criação do homem e da mulher é a procriação, visando a conservação dos seres humanos na terra. Macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos e enchi a terra. Quando Deus formou a mulher da costela de Adão, a Bíblia afirma: deixará o varão seu pai e sua mãe e apegar-se à sua mulher. Gênesis 2:24. Isso mostra que a diferenciação do sexo assegura as particularidades de cada um na união conjugal, postura necessária à formação do casal. O homem se une sexualmente à sua esposa como resultado do amor conjugal, não só para procriar, mas para uma vivência afetuosa, agradável e prazerosa. Provérbios 5:18. O relacionamento sexual aprovado na Bíblia é o de um homem e de uma mulher dentro do matrimônio. O pai e a mãe são um referencial para a formação tanto do menino quanto da menina. Acima de qualquer exemplo, o comportamento estabelecido para o homem e para a mulher deve vir da palavra de Deus. Então veja só, uma união de um homem e uma mulher. E esse relacionamento do homem e a mulher vai ser responsável pela criação dos seus filhos dentro da palavra de Deus. Então, o filho, o menino, o homem, vai ver o pai como se comporta e ele vai imitar o pai na sua masculinidade. A filha, mulher, vai ficar olhando o comportamento da sua mãe dentro da família para imitar, então, a sua mãe. Então, estará tudo acontecendo normalmente. Imagine esses casamentos que estão inventando por aí. O filho vai imitar quem? Então vai ser uma confusão terrível, né? Então veja bem que dentro do lar deve haver o pai, a mãe. O pai se comporta como homem, a mãe se comporta como mulher. O pai é o governante, cabeça do lar. A mãe é a adjutora, ajuda e obedece ao marido. Aí os filhos vão olhar isso e vão ver o papel do homem, o papel da mulher dentro do lar. Vão imitar. O filho imita o pai e a filha imita a mãe. Porque muitas vezes tem um comportamento errado, porque aí às vezes falta a mãe no lar, ou falta o pai, né? Ou a mãe cria o filho como se fosse uma filha, ou o pai cria a filha como se fosse filho. Então existe uma confusão aí depois.
Então tem que ser ensinado dentro de casa qual o comportamento de cada um, qual a maneira de viver de cada um. Sempre olhando para a Bíblia. A Bíblia é o prumo, é a palavra de Deus, é o que deve ser consultado para toda a criação. Tópico 4. Indissolubilidade. A natureza indissolúvel do casamento vem desde a sua origem, e serão ambos uma só carne, versículo 24b. O Senhor Jesus Cristo disse que essa passagem bíblica significa a indissolubilidade do casamento, Mateus 19,6. O voto solene de fidelidade um ao outro, até que a morte os separe, que se ouve dos nubentes numa cerimônia de casamento, não é mera formalidade, Malaquias 2,14. O casamento só termina pela morte de um dos cônjuges, Romanos 7,3. Pela infidelidade conjugal, Mateus 5,32, 19,9. Ou pela deserção por parte do cônjuge descrente, 1 Coríntios 7,15. Então Jesus falou sobre isso, que o casamento é indissolúvel. E essa é a vontade de Deus, que nunca o casal se separe, a não ser pela morte de uns cônjuges. Alguém diz, mas a Bíblia diz que se um dos cônjuges for infiel, então a pessoa pode casar. Lembre-se de uma coisa importante. Jesus disse que aquele que nos ofende deve ser perdoado. Quantas vezes? Até 70 vezes 7. Então, olha só, existe um princípio do perdão. Outra coisa, lá Jesus disse por causa de prostituição, não é por causa de adultério. Não existe essa palavra adultério lá. A palavra é porneia, significando prostituição. Ou seja, no primeiro dia que se casava, se a mulher não era virgem, então o homem poderia dar uma carta de divórcio e separar dela. Só essa oportunidade que tinha. Fora disso, não existe permissão de Deus para a separação do casal e divórcio. Outra coisa, Paulo diz, se o descrente, olha só, o crente nunca toma atitude de separar, mas se o descrente, aquele que não é crente, quiser ir embora, então o crente permite que ele vá embora. Mas o crente não está dizendo que você vai casar de novo, não, vai ficar solteiro. Então você faz as contas primeiro. Agora lembre-se de uma coisa, aquele que prefere sofrer por amor de Deus, é que vai receber o galardão lá em cima. Então se o marido é descrente, você está suportando, está sendo perseguido, muitas vezes até apanha por causa disso. Mas e daí? Os servos de Deus estão dispostos a tudo por amor a Deus. É a sua cruz. Então você deve suportar tudo por amor a Deus. O apóstolo Paulo não apanhou? Quase foi à morte por causa de Jesus. Então você vai suportar essa pessoa descrente. Vai fazer de tudo para ela aceitar Jesus. Vai orar por ela, jejuar, falar com o pastor para ir lá, com os irmãos, tudo. Você vai fazer de tudo para ela se converter. E você nunca vai tomar atitude de se separar dessa pessoa. Na parte 4 nós temos aí o desafio da igreja. Tópico 1, institucionalização da iniquidade. Tópico 2, inversão de valores. Tópico 1, então, institucionalização da iniquidade. A tendência humana é desafiar a Deus em tudo. Isso vem desde a Torre de Babel, Gênesis 11:4, e vai continuar até o final dos tempos. E com a sagrada instituição da família não é diferente, uma vez que Deus a instituiu como união entre um homem e uma mulher, Gênesis 2:24, 1:27 e 28. O atual sistema de coisas quer institucionalizar a iniquidade ao considerar legítima diante de Deus a união de pessoas do mesmo sexo. É ir longe demais, em uma verdadeira afronta a Deus, Levíticos 18:22 e 20:13. A Bíblia condena a prática homossexual ou o pecado de Sodoma, para usar o termo bíblico, Deuteronômio 23:17 e Judas 7. O avanço dessa prática é um dos sinais do fim dos tempos, Lucas 17:28 a 30. A Bíblia condena de maneira direta tal estilo de vida, Romanos 1:26 e 27, 1 Coríntios 6:10, 1 Timóteo 1:9 e 10. Então o que é isso? Querem colocar a união entre um homem e uma mulher como instituição, ou seja, colocar uma lei aí que permita essa união e apoie essa união, contrariamente à Bíblia, a palavra de Deus, que diz exatamente o contrário. Ainda fala que isso é iniquidade, que isso é pecado. E ainda fala, e em Romanos ainda diz que essa união produz um presente que a pessoa recebe, que é o que? A AIDS, né? E muitas doenças têm surgido por causa disso.
Então veja só, a palavra de Deus condena totalmente essa atitude, essa união de homem com homem, mulher com mulher. Mas as pessoas não estão nem aí para Deus. Fizeram até uma Bíblia agora e tiraram tudo isso que condenava essa união, mudando a palavra de Deus, o que está registrado na Bíblia, dizendo que aquele que alterar, aquele que tirar ou que aumentar o que está na palavra de Deus, vai sofrer as maldições que estão na palavra de Deus. Mas eles não têm o mínimo de temor de Deus. Então veja só que estão querendo institucionalizar. Então nós temos que tomar cuidado, porque essas pessoas estão cada vez crescendo mais. E o culpado muitas vezes somos nós. Nós falamos no início então da nossa gravação. Pare de assistir esse canal que anda estimulando isso, essa união de homem com homem, mulher com mulher. Não assista mais esse canal. Boicote esse canal, para que eles vejam que existe um povo de Deus e que não quer que isso seja estimulado, que o pecado seja estimulado na sociedade. Eles dizem que as suas novelas, filmes representam a sociedade, mas acontece que a sociedade não tem nem 1% de pessoas que são homossexuais ou que apoiam essa atitude contrária à palavra de Deus. Nem 1% não tem. Então são mentirosos, enganadores e ficam dizendo aí que tem 10% da população, não sei mais o que, tem gente que diz até que tem 20%. Mentira pura, não existe isso. Se for feito um estudo sobre isso sério, vamos ver que nem 1%, não dá nem 1% da população brasileira que concorda com isso ou que quer isso. Porque a maioria da população brasileira é cristã. Não estamos falando de salvos, mas aqueles que declaram ser cristãos. Aqueles que têm pelo menos uma Bíblia. Então, a Bíblia condena totalmente essa atitude. Tópico 2 é a inversão de valores. O que se vê hoje é a tentativa de tornar o errado certo e o certo errado. Isaías 5:20. O mundo atual está invertendo os valores em busca do hedonismo, ou seja, a procura indiscriminada do prazer, gozo sensual, deleite sexual. 1 de João 2,16. Mas essas autoridades vão prestar contas de tudo isso. Isaías 10:1. Esse também era o desafio da igreja do período apostólico. O apóstolo Paulo denunciou também essa inversão de valores, dizendo que mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Romanos 1:25. Então a Bíblia diz, ai daquele que chama o bem mal e o mal bem. Então ai daquele que está torcendo, invertendo os valores. Ai daqueles que estão fazendo leis para apoiar pecado, apoiar coisa antibíblica, desobedecendo a Deus. Ai desses, eles vão pagar caro por isso. E ai daqueles que vivem na prática desse pecado. E você, casal também, cuidado com o sexo anal. Pare com isso, evite isso, não faça mais isso. Você também está cometendo o mesmo erro que eles estão cometendo. Cuidado com isso. Então, sexo entre um homem e uma mulher, sexo natural, todo sexo desnatural é pecado. Então aí, tanto faz aí o sexo anal, como também a masturbação, são pecados. Não cometa esses pecados. E aqueles que estão vivendo aí na homossexualidade, muito cuidado, porque o juízo de Deus vem sobre aqueles que são desobedientes a Deus. Nosso tempo não dá para comentar mais do que isso, mas já comentamos em lições anteriores sobre isso. Você olhe lá o segundo trimestre de 2013. Então veja lá essas lições que são sobre a família, tem mais detalhes aí escritos e também em vídeo. Vamos então à conclusão da lição, que diz: diante do exposto, entendemos que Deus criou o homem e a mulher para ser mutuamente dependentes, entretanto cada um em sua particularidade, para juntos, com os filhos, a herança do Senhor, formar um núcleo familiar. Esta é então a primeira estrutura social humana. Então, muito resumidamente, nós vimos aí falando sobre a família, constituída por um homem e uma mulher que se unem e se tornam um só, e daí nascem os filhos. Essa família será uma bênção para a sociedade se ela obedecer a palavra de Deus e se tornar uma igreja de Deus ali na sua casa, no seu lar. Vamos orar agora. Se você deseja entregar sua vida para Jesus Cristo, você acredita agora que Ele morreu por você, ressuscitou, que Ele te salvou morrendo por você na cruz,
Então você se arrepende agora dos seus pecados, pede perdão a Deus, seu nome será escrito no livro da vida do céu, você receberá agora, nesse momento, a salvação. Vamos orar juntos. Pai querido, aqui estão essas vidas diante de Ti. Abençoa, Senhor, essas vidas. Recebe deles, Senhor, o pedido de perdão agora. Perdoa-os, escreve seus nomes no livro da vida. Salva-os, Senhor, agora. Aragrada luz te deberfar, Deus serestestare. Ó Deus que se agrada do arrependimento, do sincero arrependimento. Abençoa essas vidas, Senhor. Ajuda-os daqui para frente, que eles possam ter uma família, Senhor, de acordo com a Tua palavra, criar seus filhos na demonstração da Tua palavra. Abençoa Teu povo, em nome de Jesus, aqueles que estão doentes, enfermos, em nome de Jesus, solta agora toda enfermidade, toda doença, sai daí, em nome de Jesus, toca, Senhor, essas vidas, faz, Senhor, milagres, em nome de Jesus te agradecemos, amém, glória a Deus, aleluia. Olha, se você deseja nos convidar para estarmos aí na sua igreja, entre em contato conosco, está aí o e-mail, henriquelhas@hotmail.com, e o nosso telefone 99 é o DDD, aqui de Imperatriz Maranhão, onde eu moro, e o telefone é 991520454. Então entre em contato conosco, aí esse telefone também é o WhatsApp. Então você entra em contato conosco e nós estaremos aí com você na sua igreja. Vamos mostrar agora para você a nossa agenda, para você não marcar a mesma data. Nós estamos aí com o mês de dezembro todo livre ainda, mês de janeiro todo livre ainda. Então você entra em contato conosco, marque e nós estaremos aí com você. Olha, a próxima agenda nossa é dia 30/9 e dia 1/10. Nós estaremos aí em Ananindeua, no Pará, aí Campo Maguari, lá do pastor presidente Ritter José Marques de Souza. Então esteja conosco ali, um belo trabalho de escola bíblica dominical. Esteja conosco e Deus vai falar com você. Depois, dia 7 e 8/10, estaremos em Barcarena, no Pará, na conferência de EBD. 13, 14 e 15/10, estaremos em Fortaleza, Ceará, lá no bairro Barra do Ceará. Depois, dias 3, 4 e 5/11, estaremos em Teresina, Piauí, no grande congresso de EBD. Dias 18 e 19/11, estaremos em Ribeirão das Neves, Minas Gerais. Dia 14/11, estaremos em Porto Franco, Maranhão. Depois não temos mais agenda. Mês 11, mês 12 não temos agenda ainda. Janeiro não temos agenda ainda. E 27/2/2018, estaremos em Tumbiara, Goiás, lá com o pastor José dos Santos. Então você entra em contato conosco e marque para nós estarmos aí com você. A paz do Senhor a todos. Vamos iniciar o próximo trimestre. Semana que vem estaremos iniciando o próximo trimestre aí com a revista da Escola Bíblica Dominical, da CPAD, com o tema aí, a obra da salvação. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Nós vamos estudar as seguintes lições. Uma promessa de salvação, a salvação na Páscoa judaica, a salvação e o advento do Salvador, salvação, o amor e a misericórdia de Deus, a obra salvífica de Jesus Cristo, a abrangência universal da salvação, a salvação pela graça, salvação e livre-arbítrio, arrependimento e fé para a salvação, o processo da salvação, adotados por Deus, perseverando na fé, glorificados em Cristo, vivendo com a mente de Cristo. Neste trimestre nós estudamos aí as seguintes lições. O tema foi a razão da nossa fé. Assim cremos, assim vivemos. Lição 1, inspiração divina e autoridade da Bíblia. Lição 2, o único Deus verdadeiro e a criação. Lição 3, a Santíssima Trindade, um só Deus em 3 pessoas. Lição 4, o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lição 5, a identidade do Espírito Santo. Lição 6, a pecaminosidade humana e a sua restauração a Deus. Lição 7, a necessidade do novo nascimento. Lição 8, a Igreja de Cristo. Lição 9, a necessidade de termos uma vida santa. Lição 10, as manifestações do Espírito Santo. Lição 11, a segunda vinda de Cristo. Lição 12, o mundo vindouro. Lição 13, sobre a família e a sua natureza. É o que estudamos hoje.